Objeto cortante. Mostra aí pro pessoal, mostra. Eles mandam. Enfia na boca aí. Ela obedece. Eles se divertem. Ela sofre. A mina morreu? De um lado da transmissão ao vivo, uma menina de 15 anos. O que aconteceu com ela, não se sabe. Do outro lado, agressores, alguns adolescentes, aparentemente protegidos pelo anonimato. Essa era uma das muitas sessões de violência praticadas em uma das muitas comunidades criminosas que existem na plataforma Discord. Aqui nessa sala, dentro da Secretaria da Segurança Pública, policiais civis monitoram grupos criminosos nas redes sociais. Eles se infiltram nessas comunidades para descobrir quem são os agressores e quem são as vítimas. Em alguns casos, eles chegaram nos envolvidos quando o crime estava prestes a acontecer. O que aconteceu foi de madrugada, a gente estava infiltrado e conseguimos chegar no endereço da mãe, no telefone da mãe. Como não havia tempo, era muito urgente, eu mesmo peguei o telefone, liguei para a mãe e a mãe não acreditou. Não, minha filha está dormindo, não tem nada de errado aqui na minha casa. E eu disse, tem sim, a senhora vai até o quarto da sua filha não está dormindo, sua filha vai ser vítima de um estupro virtual. O estupro virtual é o ápice, né? O ápice. Que vai escalonando até chegar lá. A vítima é humilhada, é obrigada a tomar água da privada, é obrigada a consumir o desodorante, o aerosol que está ali no banheiro, a cortar o cabelo. A menina fica nua, a vítima, exposta na rede social, muitas vezes, a maioria delas ao vivo. E dentre as práticas do estupro virtual, tem a prática de automutilação. Mostra o objeto cortante. Mostra aí pro pessoal, mostra. Então, é sobre isso, né? Exatamente isso que eu quero falar um pouquinho hoje. É uma situação delicada, é uma situação degradante, humilhante, né? Para criança, para adolescente. É uma situação agoniante, né? Eu imagino para os pais. Vocês ouviram a delegada falando, né, que ela estava chegando, ligou para a mãe, vai lá, abre a porta. Não, minha filha está dormindo. Não tá, não. Abre lá que ela está prestes a sofrer um estupro virtual. Então, assim, às vezes a família não sabe o que está acontecendo. A porta está fechada, a criança está ali, adolescente, né, com acesso à internet, com o telefone, num horário tarde da noite. Então, a família acredita que está dormindo e não está. Né? Então, assim, é uma situação realmente muito delicada. Né? Porque realmente é a privacidade do quarto da criança, do adolescente, né? Principalmente quando vai passando na idade da adolescência. Então, realmente precisa, né, começar essa situação da privacidade, mas às vezes a privacidade está sendo violada por outras pessoas. A mãe não pode entrar no quarto, mas tem um abusador, né, vamos dizer assim, que às vezes é um outro adolescente, que está do outro lado fazendo aquilo, a criança, adolescente passar por aquilo. Né? Então, assim, as crianças, com a digitalização, né, a vida no mundo virtual, digital, está cada vez mais crescente, e com isso as crianças e os adolescentes estão mais conectados do que nunca. Né? Às vezes eu converso com alguns pais e eles ficam assim, nem são pais tão velhos não, tá? Na geração aí dos 40, 50 anos, e eles falam, meus filhos sabem lidar com a internet, chegar, conseguir informações, mexer com sites e aplicativos melhor do que eu. Mas é isso, eles nasceram incluídos, né, assim, mergulhados na tecnologia. Então, realmente, muitas vezes eles sabem, eles têm muito mais tempo para ficar ali explorando, enfim. Então, realmente, eles estão nesse meio, mergulhados no meio digital. E aí, nós pais, nós que somos adultos, às vezes a gente não percebe os perigos que estão ocultos. Né? Talvez a gente ache que é só é uma música com uma letra muito pesada. Esse é o perigo que tem. Esse é o perigo que a gente vê. Esse é o perigo que a gente ouve. É um conteúdo violento, é um conteúdo inadequado, né, sexual e tudo mais, mas isso é o que a gente consegue ver e talvez falar, para de ver isso, tira disso. Mas tem coisa além e a gente precisa estar atento.
A gente não pode fingir que não tem, né? Tapar os olhos, tampar o ouvido e fingir que não tem. Tá lá. E nós precisamos estar junto, né? Para poder proteger os nossos filhos. E aí a gente precisa conversar sobre o que é o estupro virtual, como que ele acontece e quem são os principais alvos, né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre algumas estatísticas rápidas. É uma realidade alarmante que todos os pais precisam conhecer. E você sabia que 3 em cada 10 adolescentes, crianças e adolescentes, entre 9, eu estou te passando alguns dados aqui, entre 9 e 17 anos, em todo o país, isso são estatísticas brasileiras, né, aqui do nosso país, já enfrentaram situações ofensivas ou discriminatórias na internet e que deixaram elas chateadas. Na internet, a gente não está falando de coisa presencial e física. A gente está falando de situações virtuais. 30%, 90 não, perdão, 29%, né? 1 em cada 3 pessoas, crianças e adolescentes entre 9 e 17. E aí são coisas variadas, desde coisas mais leves até coisas mais graves. Né? 29% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos. Então, assim, é um número também já expressivo, importante para a gente ficar alerta e atento. E, além disso, 30% dessas crianças e adolescentes já tiveram contato com um desconhecido na internet. Então, assim, entre 9 e 17 anos, a gente está falando de uma idade bem nova, são crianças bem novas, com 9 anos até os 17. Então, é nessa faixa aí, 30% dessas crianças e adolescentes já tiveram contato com um desconhecido. Então, assim, isso é preocupante, porque se é um desconhecido na mesma faixa etária, né, se é uma outra criança desconhecida, né, que é ali no jogo, no Roblox, no Minecraft, não sei o quê, que eles tiveram contato enquanto estavam jogando, a gente fica tranquilo, né, relativamente tranquilo, porque é uma criança da mesma idade, ok. Mas a gente sabe que os casos mais graves, os casos que a gente se preocupa mais, é quando tem uma pessoa que é adulta, uma pessoa maior de idade, que está se fazendo passar por uma criança. E aí entra ali, sabe o vocabulário, sabe o jogo que atrai mais, então começa a jogar, começa a conversar, como se fosse criança, às vezes vai levando para fora daquilo ali, para outros aplicativos, outras plataformas, e aí é um caminho mais grave. Não vou dizer sem volta, mas é um caminho um pouco mais preocupante, né? Então, assim, essa questão de ter contato com desconhecidos, se a criança não está informada, né? A gente não sabe onde isso pode parar. Né? E assim, a gente está falando aqui do ápice, né? A delegada ali usou essa palavra. O estupro virtual é o ápice. Mas até chegar ali, ela foi se enredando em conversas, em assuntos que a princípio eram inofensivos, né? Então, assim, a questão é justamente essa. Esse cuidado para a criança poder conseguir ter um filtro, um julgamento, que por ela mesma ela não vai ter, mas que não chegue até esse ápice, né? Como a delegada ali usou esse termo. Então, assim, esses são alguns dos riscos apontados por pesquisas, né, no ano passado, em 2024, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. E foi divulgado em São Paulo, na capital paulista. Então, assim, são situações que a gente vê que envolve muitas áreas, né? Eu estou aqui como profissional da área da saúde, saúde mental, tem ali os profissionais da área da segurança, tem os profissionais da educação, nas escolas falando, educando, né? E a família, né? Pai, mãe, a família em si é o principal personagem na prevenção de uma situação dessa.
no cuidado de uma situação dessa, né? Então, assim, são advogados, são delegados, são juízes, né? Todos trabalhando, né, nesse sentido, porque a situação está mais grave a cada dia. Porque eles, assim, as pessoas que, né, estou por isso, mas por que não passa? Por que não acaba? Porque eles continuam tentando, porque sempre tem uma vítima. Enquanto tiver uma vítima, eles vão continuar tentando. E a melhor forma é informação. Informação. Você que é pai, você que é mãe, vocês precisam estar informados sobre todas essas situações.